capítulo será tratado em 2 momentos, tendo em vista o seu tamanho. Então hoje nós veremos do verso 1 ao 18, e no próximo domingo, com a graça do Senhor, veremos do verso 19 ao verso de número 37. Então, palavra do Senhor ao nosso coração, livro de Neemias, assim nos diz o texto sagrado. No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam um pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma 4ª parte do dia. E durante a outra 4ª parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, as Abneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levante-se e bendigam o Senhor, seu Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que neles há. Tu conservas a todos com vida, o seu exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste a Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti e com ele fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que o atravessaram em terra seca. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Tu os guiaste durante o dia com uma coluna de nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhes deste a conhecer o teu santo sábado e lhe destes mandamentos, estatutos e leis, por meio do teu servo Moisés. Quando estavam com fome, lhes deste pão dos céus, e quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha. E lhes disseste que entrasse para tomar posse da terra que com juramento prometeste dar a eles. Porém eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles. Foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram: este é o seu Deus, que o tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Amados, nem sempre é fácil reconhecer
e digo: como é difícil reconhecer os nossos erros. Sim ou não? Nem sempre entregamos os pontos, nem sempre estamos convencidos, principalmente quando aquele bendito fala assim, ou bendita, dependendo: eu te avisei, falei para você que ia dar ruim. E aí você sabe que o bendito ou a bendita está certo, mas o seu coração está ali borbulhando, doido para achar um argumento para refutar o coração do bendito ou da bendita. Interessante, irmãos, que quando nós estamos diante do Senhor, nós só temos algumas condições, a saber, duas. A primeira, reconhecer os nossos caminhos para a vida, ou não reconhecer os nossos caminhos e continuarmos vivendo para o pecado. E é este ponto no qual nós olhamos para Neemias capítulo 9 e nós aprendemos que o povo de Deus, ao longo da sua caminhada, ele faz uma reflexão do que os seus antepassados viveram e onde eles estão no presente. E este é o contexto que nós aqui lemos no capítulo de Neemias, livro de Neemias capítulo 9, quando, após o retorno à lei do Senhor, sermão do domingo passado, o povo se ajuntou, se reuniu, se dedicou à lei do Senhor, a aprender a lei, e o povo retoma a lei e logo retoma a consciência de quem eles são diante da lei e como eles se perderam. O povo agora, depois do contato com a lei, o povo se volta em confissão. É interessante observar, irmãos, que no capítulo 8, nós temos um contexto em que a lei do Senhor é lida, há uma direção, olha, celebrem a festa, eles então celebram a festa, e neste ato de celebrar uma festa, eles retornam a palavra de novo, e de uma maneira abrupta, bem grotesca, eles cortam o momento da celebração, encerram as festas, e eles se dirigem, eles vão para um ajuntamento, e eles começam aqui, irmãos, a ter vergonha, se sentirem de fato menores diante da presença de Deus, que é santa e poderosa a partir da sua lei. Queridos, é interessante observar que o contexto de Neemias capítulo 9, a partir da lei do Senhor, revela uma condição pecaminosa, revela o coração do povo frente à realidade da vida e dos atos de Deus ao longo da história. É interessante, irmãos, que aqui, mais uma vez, assim como aprendemos domingo passado, o povo está reconstruindo a vida, não apenas com a ideia dos muros, mas reconstruiu na palavra. Ok, e agora, qual é o próximo passo, pastor? O povo aqui está reconstruindo a vida, irmãos, por meio da confissão dos seus pecados. E nós aprendemos já de antemão que nós não iremos ou não teremos êxito se nós não reconhecermos primeiro o lugar da palavra em nossas vidas e no ato contínuo a resposta a esta palavra e reconhecendo quem nós somos diante do Senhor. E o que é profundo nesse texto é que o povo confessa os seus pecados reconhecendo a grandiosidade de Deus. Tudo o que cantamos aqui no culto, um Deus que é santo, um Deus que se revela, um Deus que coloca a sua palavra no meio do povo, um Deus que é castelo forte, um Deus que sustenta o seu povo no meio das batalhas. Então, como não reconhecer esta necessidade que nós temos de um Deus verdadeiro, de um Deus poderoso, de um Deus grandioso? É exatamente isso que o povo aqui em Neemias capítulo 9 faz diante do Senhor. Por meio de um ajuntamento, eles se reúnem na palavra e na oração, reconhecendo os seus caminhos tortuosos. Por quê, pastor? Porque o povo estava em grande angústia. Lembre-se, o povo reconstruiu as muralhas, ok. O povo retornou à palavra, sim. O povo agora está confessando os seus pecados, mas havia ainda um detalhe. O povo ainda era cativo da Pérsia. O povo não havia, de fato, não havia alcançado a independência.
e eles ainda estavam ali angustiados com este contexto. Mas lembre-se que eles estavam nesta posição porque o povo abandonou a lei do Senhor. Então, assim, irmãos, qual é a ideia deste texto para nós? O porquê esse texto ele é importante para o nosso coração, homens e mulheres da presente geração? Amados, é muito interessante olharmos para o nosso contexto, nosso cenário, e observarmos que vivemos em uma geração que ela não deseja reconhecer os caminhos do Senhor. E o interessante é que o desejo de não reconhecer, ao invés de se prostrar e ficar quieto, não. A nossa geração acha, pensa, vive dessa forma, achando que ela vai viver do seu jeito, à moda da casa, do seu critério, e que Deus, Senhor, me abençoe. E que Deus vai abençoar. E que Deus vai fazer essa pessoa ser uma pessoa próspera, feliz, bem-aventurada. E eu não estou falando apenas de questão financeira, mas me refiro, de fato, à condição, ao estado de vida mental, em todas as áreas. E é muito interessante, irmãos, que o povo, no tempo de Neemias, observou a impossibilidade de viver as bênçãos de Deus à parte da lei de Deus. Não tem como. E assim esse texto se torna importante para nós, porque nós somos chamados, assim como o povo de Neemias, a reconhecer e confessar a nossa miséria diante do Senhor, sem a qual, irmão, sem esse movimento, nós não veremos a glória de Deus, porque como lemos em Apocalipse no início, na abertura do culto, Deus ele é santo, Deus ele é justo, Deus ele é fiel e ele não habita no meio de um povo que tem prazer e deleite no pecado. E é por isso, irmãos, que hoje nós vamos olhar para o texto de Neemias capítulo 9. E hoje o tema que eu quero deixar ao seu coração é o seguinte: reconhecendo a grandiosidade do Senhor. Pastor, e por que é importante olhar para a grandiosidade do Senhor? Porque o Senhor é aquilo que nós não somos, irmãos. Grande, exaltado, poderoso, elevado, e é o que nós vamos ver ao longo da exposição. Crianças, primeiro desenho que o pastor quer deixar o coração de vocês é o seguinte: vocês devem desenhar um espelho, ok? Um espelho bem bonito. Você coloque as suas bordas, você coloque os seus detalhes da sua maneira, mas desenhe um espelho. E no meio do espelho, não desenhe nada por enquanto. Deixe o meio do espelho em aberto, ok? Não desenhe. Aos adultos, irmãos, eu quero aqui deixar a primeira seção. E a primeira seção deste texto é que o povo reconhece a sua condição perante a grandeza do Senhor, a grandiosidade do Senhor. Como assim, pastor? O texto do verso 1 ao verso 3 vai nos falar de um jejum comunitário. Eu quero chamar a sua atenção aqui para esta prática de se voltar a Deus, de olhar para o Senhor, para depender de Deus. E como eles fizeram isso? Primeiro, o povo aqui coloca a ideia lá no verso de número 1. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Observe, irmãos, o elemento cultural da época. Vestes vergonhosas. Este é o contexto. O povo, ao vestir, ao estar trajado de pano de saco, curioso, né? Vestiria assim. Parece meio desconectado com a realidade, um negócio muito estranho. Mas esta era a condição de um povo que reconhecia os seus pecados, que reconhecia a sua miséria diante de um Deus grandioso. E o povo, então, neste ato de buscar a face de Deus, eles vestiam um pano e traziam areia sobre si como símbolo de humilhação, de vergonha, de perdição. Além disso, irmãos, é muito interessante a sequência do texto. Olha o verso de número 2. Os da linhagem de Israel se separaram de todos os estrangeiros. O texto mostra que o povo, de fato, compreendeu a partir da palavra do Senhor que quem tem aliança com Deus, vive com Deus. E quem não tem aliança com Deus, está o quê? Contaminado. No quê? Nos seus delitos, porque Deus não habita no meio de um povo pecador.
no sentido de aliança. Deus não compactua. Deus não vai, irmãos, e não vai abençoar essa geração, esse povo. Então, os estrangeiros que não têm aliança com Deus, eles, aqui ó, não, vocês não têm parte conosco. E é muito interessante, irmãos, aqui eu já abro um parênteses rapidamente, o quanto muitas das vezes nós achamos que aquelas pessoas que não têm conexão com Deus têm alguma coisa do pingo da glória de Deus em suas vidas. O quanto muitas das vezes nós insistimos, amados, achando que Deus ele vai transformar, que Ele vai fazer. Não misture projeção com realidade. Não confunda também milagre, que é algo pontual, específico, achando que Deus vai fazer isso ao longo da vida. E eu me refiro tão somente a relacionamentos. Quando nós, muitas das vezes, ao invés de observarmos quem é do povo de Deus e quem não é, nós muitas das vezes achamos que Deus vai fazer a obra. E quando Ele não faz, porque Ele continua sendo Deus, nos sentimos frustrados, perdidos, chateados. Portanto, irmãos, cuidado com as alianças que vocês têm feito com pessoas que não fazem parte do povo de Deus. Deixe isso claro ao coração da igreja. E aqui eu gosto de lembrar desse exemplo maravilhoso. Olho, já conversei isso, já falamos isso, já foi motivo também da sala de oração. Olho para a Aline e vejo a Aline, você de fato é uma menina abençoada por Deus, porque o Vitor é um milagre. Mas o Vitor não é parâmetro, irmãos. Milagre é algo pontual. E da mesma forma que Deus poderia ter chamado o Vitor, Deus também poderia não ter chamado o Vitor. Então, irmãos, tenhamos atenção nas relações que Deus tem, assim, nos chamado para o alerta. O texto diz mais, irmãos. Esses irmãos aqui do passado fizeram confissão de seus pecados. Eles olharam para a sua condição e também olharam para trás. E fizeram isso por meio da lei do Senhor. Fizeram isso porque eles começaram a ver e a reconhecer que ao longo da história o povo foi cada vez mais se afastando do Senhor, se afastando, se afastando, se afastando. E Deus ainda assim decretou o seu juízo, apontou a sua justiça, fazendo com que o povo perecesse aonde? No exílio. E por isso agora ao retornar do exílio, eles estavam angustiados, porque olharam para trás e viram que os pais falharam. E mais, o povo, ao demonstrar o seu jejum, o povo assim se dedicou, lendo a palavra, confessando e adorando. Então, o que nós observamos aqui na primeira parte, irmãos? O reconhecimento da nossa condição pecadora, ela não deve ser mediante a estratégias, grandes impactos, movimentos grandiosos, mas um retorno atento a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender, meus amados irmãos, que o Evangelho, que a palavra, a vida cristã, a vida diante de Deus, e graças a Deus por isso, a vida é pura e simples. Não tem invenção, não tem mecanismo, não tem show pirotécnico. É olhar a palavra, se curvar à palavra, refletir a palavra e confessar a palavra. E aqui nós observamos este primeiro ato nesse jejum comunitário. E é muito interessante também porque às vezes o jejum ele é muito mal interpretado na cabeça das pessoas. Achando que eu vou fazer aqui um rompimento apenas de uma ou duas refeições e que no outro dia eu busquei a face do Senhor. Mas irmãos, observe, eles se dedicaram quase que o dia todo. Lendo a palavra, buscando a palavra, vivendo e entendendo a sua miséria. Primeiro ponto. Queridos, o texto avança. E agora, além de reconhecer a sua miséria, os levitas, reunidos junto com o povo, eles vão assim levantar um grande clamor, é o que diz o verso de número 4. Eles se puseram no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Então o que eles clamaram, o que eles falaram? Levante-se, verso 5.
E bendigam o Senhor, seu Deus, de eternidade a eternidade. E aqui para mim está um dos clamores mais bonitos da Bíblia. Um dos clamores mais profundos. E aqui eu encorajo os irmãos da sala de oração a olharem para o clamor que esses levitas fizeram, reconhecendo o Deus da história, reconhecendo a grandiosidade de Deus e assim pontuando cada detalhe de Deus na história do povo. E é isso que eu quero fazer com vocês aqui agora. Então, mediante a este clamor, o que eles fizeram? Eles, antes de olharem para frente, ou seja, tomar decisões baseadas nos seus pensamentos alheios, eles olharam para trás. E o que eles fizeram? Vamos lá, o texto vai falar. O Senhor escolheu um homem. Qual foi este homem? Abrão. Fizeste uma aliança com Abrão, depois muda o nome dele chamando de Abraão. E qual foi a promessa que Deus faz a Abraão? Abençoarei os que te abençoarem, os que te amaldiçoarem. Farei de ti uma grande nação. Então começa o processo da história do povo de Deus. E aí Deus forma uma aliança. E não apenas isso, a história vai avançando, as coisas vão andando, e agora tem que ser bom de Bíblia, hein? E aí o Senhor, o texto fala, os levitas, o Senhor também viu a aflição do povo. Aonde? No Egito, muito bom. E aí o povo sofria no Egito e o Senhor vai ao encontro. Eles dizem mais, o Senhor ouviu o clamor do seu povo. O povo sofria e o Senhor ouviu o clamor. E não apenas ouviu o clamor, mas o texto vai falar também que o Senhor ele fez maravilhas. Sinais e maravilhas no meio do povo foram feitas, dentre as quais observamos a última praga do Egito. Qual foi? A morte dos primogênitos. E assim o Senhor começa então a mostrar o seu poder, dando ali o final, o ápice da história, derrotando e apontando o Cordeiro. Então o Senhor ele faz sinais e maravilhas, destruindo o inimigo. Não parou por aí, o povo vai embora do Egito. E os levitas oram, falando isso também, olha, o Senhor guiou o povo na história. O Senhor guiou, dando proteção, dando direção. Mais do que isso, o Senhor entregou a lei, é o que o texto está falando. Mais ainda, o Senhor revelou os caminhos. Que caminhos, pastor, que Deus revelou? Que aqueles que fossem fiéis à presença, à lei do Senhor, teriam vida. E aqueles que fossem rebeldes à aliança do Senhor, teriam... Irmãos, não tem como. Ou nós vivemos para a glória de Deus, ou nós vivemos para a condenação de Deus sobre as nossas vidas. Sempre foi caminho de vida ou caminho de morte. Por último, irmãos, o Senhor sustentou o povo com pão no deserto e água. É interessante observar que dentro dessa sessão, meus queridos e amados, as ações de Deus ao longo da história sempre marcaram, preste bem atenção nisso, a fidelidade de Deus. Deus foi fiel aos seus termos. Deus foi fiel ao seu povo. Deus amparou o seu povo. Deus zelou pelo seu povo. Conforme aprendemos hoje pela manhã, Deus sempre agiu graciosamente na história do seu povo. Mas qual foi a resposta do povo? Pecado, desobediência, rebelião. Um Deus gracioso que firma uma aliança, vê a aflição, vai de encontro à aflição, faz sinais e maravilhas, e como o povo vai respondendo? Com rebeldia. E esta é a terceira parte, irmãos, da oração, do clamor dos levitas diante do povo. Observe a profundidade do clamor. E aí, a última sessão aqui, meus amados irmãos, eles reconheceram a infidelidade dos pais e também reconheceram a fidelidade de Deus. Então, do verso 14 a 18, nós temos aqui, do 16 ao 18, nós temos aqui um olhar atento que revelou, um olhar atento do passado que revelou uma condição do presente. E qual foi a condição? Agora sim, antepassados, rebeldes,
Como assim, pastor? Rebeldes? Olha o texto, irmãos. Porém eles, os nossos pais, se tornaram o quê? Arrogantes e teimosos. Não deram ouvidos, ou seja, incrédulos à voz e à presença do Senhor. Primeiro ponto. Segundo ponto, eles se tornaram esquecidos. Como assim, pastor? Recusaram-se em ouvir e não se lembraram das maravilhas do Senhor. É muito interessante isso. E é muito interessante porque Deus ele continua agindo, modificando, transformando, fazendo sinais e maravilhas, ouvindo o nosso clamor, mas me parece que existem muitas pessoas que estão aqui, não faz de conta da vida. E eu vivo os meus caminhos e o Senhor faz as coisas dele. E se ele tiver misericórdia, ok. Se ele não tiver, ok também. E as coisas estão passando. Surdos. Cegos. Esquecidos de Deus. Mas eles reconheceram. Terceiro ponto, autocentrados. Olha só, irmãos, foram teimosos e na sua rebeldia escolheram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão? Deus firma, Deus acompanha, Deus ampara, Deus liberta e no final, não, eu vou lá. Não, me sigam, vamos voltar. Viver na lei do Senhor, na vontade do Senhor? Não dá. Autocentrados. Quarto lugar, irmãos, o texto nos fala que eles tinham uma vida idólatra. Veja no verso de número 18. Nem mesmo quando fizeram um bezerro para si de metal fundido e disseram, este é o seu Deus que tirou da terra do Egito. E cometeram grandes blasfêmias. Um povo incrédulo, esquecido, autocentrado, idólatra. E aqui é o momento onde, de fato, tua bondade me seguirá. Graça sobre graça recebi. Olhe que diz o texto, verso de número 17, parte final. Porém tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor não nos abandonou. Meus amados, o povo reconheceu o pecado, a miséria, o faz de conta, a obra de fachada que nós falamos domingo passado. Irmãos, frente ao pilar, ao castelo forte que é o próprio Deus. E assim, irmãos, embora o povo no passado tenha abandonado o seu Deus, Deus não os abandonou. Muito pelo contrário, o Senhor continuou os amando, porque Ele é Deus perdoador, gracioso, misericordioso, paciente e amoroso. E assim o povo reconhece a fidelidade de Deus e o povo assim, ele ora. Crianças, vocês devem desenhar agora no meio do espelho uma Bíblia e uma cruz. E pais, qual é a mensagem para vocês trabalharem com seus filhos ao longo da semana? Via de regra, ninguém sai de casa sem olhar no espelho. Deveríamos ter esta mesma atitude, olhando todos os dias para a palavra do Senhor, a partir da cruz de Cristo. E esta deveria nos levar ao reconhecimento de quem nós somos e de quem Deus é em nossas vidas. Amados, a aplicação que eu quero deixar ao coração da igreja nesta noite, única, prestem bem atenção, reconhecei e confessai os vossos pecados perante ao Deus grandioso. Se existe uma coisa que esse texto nos chama, irmãos, é reconhecermos quem Deus é, quem nós somos, e diante disso, confessarmos os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas fragilidades diante do Senhor, as nossas faltas, porque Ele é grande. E eu quero dizer o seguinte para você, a reconstrução das nossas vidas também se dará pelas vias do reconhecimento e do arrependimento. Esta reconstrução é uma disposição interna do coração. Muitas pessoas estão buscando, primeiro, reconstruir os muros. E aqui eu me refiro de fato às posses. Ter tudo. Casa, carro,
o melhor emprego, o melhor curso, a melhor graduação, e não que isso seja pecado. Mas há um valor acima, há um valor exagerado, há um valor que, ao invés de termos como prova da gratidão, do amor, da luta do trabalho em nome do Senhor, nós fazemos disso ídolos do coração. E não reconhecemos que antes destas coisas, o que nos importa, como diz Jesus, é nascer de novo. E não da carne, mas do Espírito. Confessando ao Senhor os nossos pecados, reconhecendo quem nós somos. E esta obra, ela começa no toque do Senhor a partir do coração. Mas esta obra, meus amados irmãos, ela pode até vir no mistério da fé de Deus para nós, e é isso que cremos. Mas essa obra também, irmãos, ela tem os seus primórdios como quando temos a palavra lida, explicada, aplicada aos nossos corações. E o que é marcante nesse texto é que o povo vive, se renova, tem um avivamento no coração do povo, a partir do momento em que o povo tem o contato com a palavra. Portanto, sem o devido reconhecimento da grandiosidade do Senhor e o arrependimento dos pecados, torna-se impossível recomeçar a vida. Se nós pensamos em recomeçar a vida, se você está esperando bênçãos, se você está esperando melhorias na sua casa, se você está esperando melhorias no seu relacionamento, eu quero te desafiar hoje, curve-se à palavra do Senhor. Sem isso, irmãos, nós não teremos caminhos de vida, mas continuaremos a viver nos caminhos de morte. Porque, de fato, é correr atrás do vento, Dona Glória. E é por isso que nós necessitamos da palavra do Senhor. Assim, queridos, eis a necessidade de retornarmos às Escrituras, pois elas revelam o quão grande Deus é e o quão gracioso Ele é no meio do seu povo. E assim, queridos, esse processo ocorre, primeiro, Escrituras. Segundo, exame do coração. Terceiro, olhar para o Senhor. Amados, nós não podemos viver com um grande ato da fé. Se tem uma coisa, entenda bem o que eu vou dizer aqui, essa palavra ela é muito séria. Se tem uma coisa que o redimido não pode ter na sua vida é Alzheimer da fé. Ele não tem condição de se esquecer do que Deus fez por ele. E aqui não falo da questão física e patológica, mas falo da questão espiritual, tá? Amados, e é muito interessante o quanto as pessoas entram e saem, e me parece que não reconhecem a grandeza de Deus. E como assim, pastor? É esta avaliação pela vida, meus irmãos. Se nós achamos que escondemos alguma coisa da comunidade, meus amados irmãos, a nossa vida é um livro aberto aos olhos de todo mundo. E as pessoas veem o progresso ou não da fé no coração. E as pessoas veem o quanto a glória de Deus está ou não em nós. E é por isso, Escrituras, exame e olhar para Deus. Nós temos que olhar para Deus e assim entendermos quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele faz e quem nós somos diante do Senhor. Que no nome de Jesus, irmãos, sejamos marcados pelo clamor dos levitas aqui de Neemias capítulo 9. Caminhando para o final, meus amados irmãos, nós precisamos conectar esse texto com o Evangelho, o que o Evangelho nos ensina. Quando nós olhamos para Deus, reconhecemos quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz e quem nós somos, nós precisamos aqui, meus amados, à luz do Evangelho, nos acharmos nessa história. E quem somos nós nessa história? O povo de Israel. Como nós falhamos, irmãos. Como nós carecemos pelos nossos caminhos errados. Como muitas das vezes nos esquecemos dos atos de Deus. Como muitas das vezes nos falta a constância,
a firmeza na obra, como hoje, de um modo muito brilhante, Paulo Márcio trouxe a ideia, a graça de Deus ela não é barata. Quando entendemos o poder, a grandiosidade da graça de Deus, automaticamente nós respondemos. E hoje eu fui para casa pensando, será mesmo que o povo de Deus responde à graça do Senhor? Mas o Evangelho, mais uma vez, nos leva a reconhecer a glória de Deus e confessar os nossos pecados. Por quê? Porque no Evangelho nós vemos os feitos de Jesus e sua obra gloriosa, irmãos. E a obra de Jesus revela o quanto nós precisamos olhar para Ele para termos vida. E quando nós olhamos a vida de Jesus, nós entendemos o seguinte: do mesmo modo que Deus cuidou do povo, do mesmo modo que Deus firmou a aliança, do mesmo modo que Deus amparou, libertou, cuidou, ouviu, viveu no meio do povo, Cristo é aquele que foi enviado para cuidar do seu povo, não apenas cuidar, mas redimir o seu povo. E é por isso, queridos, que a obra de Cristo é de fato um convite ao exame do coração. Quem eu sou diante do Senhor? O que Deus fez por meio de Jesus? E eu me recordo que cada lágrima de Jesus, que cada pedrada, que cada açoite, que cada traição, que cada abandono, foi por amor à minha vida. O que me leva hoje a reconhecer a obra e a falar, Senhor, perdoe os meus muitos pecados e faça-me viver para a Tua glória. É isso que eles vão falar no domingo, isso que nós vamos ver no domingo que vem. O povo reconhecendo a grandiosidade de Deus e pedindo assim um novo futuro. E é por isso que eu estou dizendo, meus amados irmãos, não dá para caminharmos na obra do Senhor se não nos voltarmos para a obra de Jesus, em sinceridade de coração, frente aos muitos pecados que nós temos. E esse texto, então, é um chamado, visto que ele não para nesta ideia de eu quero, eu posso, mas aqui, irmãos, de evidenciar tão somente que Jesus ele é fiel em nos perdoar, mesmo em meio aos nossos pecados. E lembre-se disso, a cruz é o maior ato de amor de Deus em prol do seu povo. Da mesma maneira que Deus conduziu o povo e o povo foi infiel, Deus, observando a nossa infidelidade, Ele envia Jesus e Ele não nos abandona. E de fato, irmãos, deveríamos orar todos os dias. Porém tu, verso de número 17, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tu não me abandonaste. Eu quero concluir este sermão deixando uma pergunta ao seu coração. Quais serão os seus passos depois do sermão de hoje? Reconhecer a grandiosidade de Deus e viver para a glória dele? Ou continuar insistindo nos seus caminhos pecaminosos e errantes ao longo da sua vida? Enxergar que Deus é grande e te chama para uma obra salvadora e abençoadora? Ou continuar vivendo nas suas obras de morte e que não vão te levar a lugar algum a não ser correr atrás do vento? Meus amados irmãos, hoje, mediante a este sermão, nós somos chamados a reconhecer a grandiosidade do Senhor em nossas vidas. Que Deus os abençoe.